pelo computador para ver se dá certo. Ah, tá Ok. ótimo. Ótimo. Vou arrumar aqui um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Está cortando? Não? Não, tá ótimo. Tá Muy ótimo? bien. Sí, Então, acredito que dará certo. Ok, ya, estamos entonces, bueno, vamos a comenzar formalmente. ¿Listos? Sim. listos, listos. Ok. Hola, buenas tardes, compañeros que nos escuchan, ya sea por YouTube, Facebook. Vamos a dar inicio a esta conferencia magistral del quinto simposio de Geografía Humana que organiza el Centro de Estudios de Geografía Humana del Colegio de Michoacán y que esta ocasión lo ha titulado Espacialidades Emergentes, la visión de la geografía en tiempos de contingencia global. Le voy a dar la palabra a David Solís, que es uno de nuestros alumnos de este centro de estudios. David. Gracias, profesora Nubia. Para mí es un gusto presentarles a quien nos va a exponer la conferencia magistral de este simposio. Es el profesor doctor Marcos Mondardo. Él es profesor adjunto del curso de Geografía a nivel de graduación y posgraduación en la Universidad Federal de Grande Dorados. Él es graduado de la licenciatura y bachillerato en geografía por la Universidad Estatal del Oeste de Paraná. También es maestro en geografía por la Universidad Federal de Grandes Dorados y es además doctor y postdoctor en geografía por la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro. Su trabajo en el área de geografía tiene énfasis en la geografía regional, la geografía política, la geografía agraria, así como la geografía de América Latina, investigando principalmente los temas de territorio y territorialidad, además de frontera y migración, regionalización y globalización, pueblos indígenas y comunidades tradicionales. El doctor Marcos Mondardo es autor, entre otros, de los libros Territorios de Tránsito y Tecojá, Luchas Indígenas por el Territorio. También es coordinador del Núcleo de Estudios e Investigaciones sobre Territorio y Frontera de la Universidad Federal de Grandes Dorados. Sin más preámbulo, los dejamos con la conferencia magistral del doctor Mondardo y esperamos que la disfruten y les saquen mucho provecho. Adelante, doctor. Buenos dias. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a invitação em nome da professora doutora Núbia Cortés, hecho el contacto para participar no simpósio de Geografia Humana do Colégio de Michoacán, COMIGE. Também quero agradecer ao acadêmico Davi Soles Aguilar, que é politólogo costarricense e estudante da maestria do Centro de Estudos em Geografia Humana do Colégio de Michoacán, instituição organizadora deste simpósio, e que realiza sua investigação da tese sobre territorialidade do povo originário maleco em la região norte de Costa Rica. E además participa com nós em núcleo de estudo sobre território e fronteiras em la Universidade Federal de Grande Dorados. Observo confinado em um apartamento desde aqui da fronteira de Brasil com o Paraguai, em la região centro-oeste de Brasil, em município de Dorados, município este que tem uma das maiores reservas indígenas do país, estabelecida por el Estado brasileño, que hemos hecho convertido em primeiro país da América Latina em la intensidade de propagação do Covid-19. Por lo tanto, para pensar o tema geografia crítica, necessidade, limites e possibilidades, mi proposta é fazer uma análise de los efectos geográficos de la pandemia en los territorios de pueblos indígenas de Brasil. Para ello, utilizo los conceptos de contención territorial, cuerpo territorio y transterritorialidad para ofrecer un análisis geográfico de la pandemia desde un punto de vista indígena latinoamericano. Parto de tres preguntas. ¿Dónde estábamos antes desta pandemia? ¿Dónde estamos en esta pandemia? E o que se projeta depois desta pandemia. As questões indígenas de ordem geográfico estão implicadas em la atual crise planetária e sanitária provocada pela pandemia de Covid-19. Em América Latina, em particular em Brasil, os povos e comunidades originárias são os mais afetados, como os indígenas e os quilombolas. Esta situação é fundamental para verificar e actualizar as categorias geográficas devido a lo que está sucediendo en un mundo pandémico. Las configuraciones territoriales
el territorio y los procesos de desterritorialización nunca han sido tan evidentes y relevantes para los pueblos indígenas en la lucha contra la expansión y proliferación del virus. Por lo tanto, nuestro objetivo es presentar algunas reflexiones geográficas sobre la situación de los pueblos indígenas en Brasil, destacando la importancia del espacio como esfera, condición de la multiplicidad, proposta pela geógrafa britânica Doreen Massey, para compreender o processo pandêmico, pero como também requer a reelaboração de conceitos para compreender a complexidade atual, suas tendências, desafios e perspectivas. O tema do aislamento social e as medidas de contenção e confinamento tem convertido no centro de muitos debates em torno da pandemia. Este problema se associa à difusão sobre a dimensão biopolítica da sociedade de seguridade, como tratou o filósofo Michel Foucault, e do controle proposta por o filósofo Gilles Deleuze. E vivimos de maneira mais marcada em tempos de pandemia, ao que retomando características da sociedade disciplinária, como o confinamento, em um mundo reestruturado pela distância. Estes temas relacionados com a distância, a espacialidade, os conceitos da geografia são fundamentais para entender este momento pandêmico que estamos vivendo. Os filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari afirmam que o território é, antes de tudo, a distância crítica entre dois seres da mesma espécie. E esta distância demarcada começa e termina em o próprio corpo. Se trata de manter a distância do corpo vetor de contágio, que não deve tocar-me para não infectar meu corpo ou território com vírus. Assim, nos periódicos, em los discursos e práticas de los infectólogos e em parte de los gobiernos, a defesa da vida não sempre é uma prioridade para, por exemplo, a existência de los povos indígenas em seus territórios originais. Com a proliferação de uma política de cessão por parte do governo brasileiro atual, estas populações se tornarem ainda mais vulneráveis. Em Brasil, sem embargo, estas terras e territórios indígenas, historicamente tratadas pelo Estado como periferias, reclamam agora seu lugar como centro ontológico e epistemológico. Apesar da acentuação da violência, os conflitos, os retrocessos democráticos e a pandemia, os povos estão se organizando e adotando novas estratégias de luta, articuladas em múltiplas escalas espaciais e haciendo frente à proliferação de um vírus biológico em las terras e territórios. Em esta luta, as barreiras sanitárias indígenas são fundamentais, mas não suficientes para a supervivência de los povos e para a defesa e proteção de los territórios. A articulação de los povos indígenas de Brasil, a PIB, contabilizou hasta em 2 de setembro de 2020 29.381 casos confirmados de uma enfermidade e 775 mortes entre os povos indígenas. O número de povos afetados chegou a 156. A taxa de mortalidade por Covid-19 em Brasil é de 58 mortes por cada 100.000 habitantes. A taxa de mortalidade por Covid-19 entre os indígenas é 4 vezes superior à média brasileira. Em boletim epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, do Ministério da Saúde, registrou 23.489 casos confirmados de contágio em terras indígenas e 388 mortes, segundo dados oficiais atualizados em 2 de setembro de 2020. A região do norte é a que mais tem número de casos. No estado de Amazonas, foi o primeiro a entender a confirmação de indígenas contaminados e atualmente concentra o maior número de mortes. A PIB chama a atenção sobre o hecho que a CESAI é um dos principais vectores de expansão da enfermidade entre os territórios indígenas, legando à região com o maior número de povos aislados do mundo, o Vale do Javari. Esta discrepância de dados a escala regional e nacional põe a relevância da negligência do Estado brasileiro em relação com a saúde dos indígenas e a luta contra a pandemia. Assim, os povos indígenas se han convertido aos mais vulneráveis devido à precariedade de suas condições materiais de vida, a intensificação de los conflitos e os ataques aos seus territórios,
Líderes, organizaciones y estudiosos de derechos humanos dicen que lo que está sucediendo es un proyecto genocida en curso. El gobierno brasileño alienta y favorece las medidas neoliberales a favor del agronegocio y mineradoras, expropiando los pueblos indígenas de sus tierras. Esta ofensiva amenaza a territorios, derechos y conocimientos en nombre del neodesarrollo para fazer avançar o neoextrativismo, como afirmou a socióloga argentina Maristela Zampa. Hecho ha contribuído em grande medida ao aumento da deflorestação, ao incremento de los conflitos e enfrentamentos territoriais, a especulação financeira com a terra e antes uma pandemia ha desencadeado o hambre em los territórios. A Amazônia e o Pantanal registram um aumento da deflorestação e as queimadas com o desmantelamento das políticas públicas em matéria de proteção de estas áreas de bio e etnodiversidade. Devido a esta política de la morte necropolítica, como proposta por el filósofo camaronês Achille Mbembe, anti-indigenista e antiambiental, praticada por el atual governo brasileiro, não é surpreendente a omissão e a negligência do poder público em lo que se refere à proteção das minorias étnicas, seguindo o exemplo das populações originárias contra a pandemia de Covid-19. A propagação viral se estende rapidamente pelos territórios, sendo afetada 156 pueblos e vitimizando importantes líderes, como a indígena aritana Hualapati, uma referência do Alto Xingu, no estado de Mato Grosso. O Estado, antes da pandemia, ha reaccionado notavelmente para reforçar o projeto neoliberal em curso, especialmente na questão territorial. Como afirmou o antropólogo brasileiro Eduardo Oliveiros de Castro, em el Brasil, o Estado é um aliado da pandemia. Pelo que está ocorrendo é um genocídio. Genocídio por negligência ou incompetência para alguns responsáveis, pero um genocídio deliberado para outros. A epidemia tendrá o mesmo efeito que a limpeza étnica para os que dependem da assistência pública. Assim, em detrimento do cuidado da vida, o Estado ha dado prioridade ao capital, privilegiado a propriedade privada e a explotação de los recursos naturais de los territórios tradicionais em nome da economia neoliberal. Com isso, o capital avança sobre os territórios originários em Brasil, que todavia hoje são os mais preservados e han contribuído à luta contra o calentamento global. Em el caso brasileiro, se trata de um projeto de explotação destes territórios muito estendido. Os discursos do atual Estado brasileiro levam a agressões, palavras de ordens e han avançado em projetos de explotação. Em este contexto, quienes levam a cabo os ataques contra os povos e comunidades originárias formam parte desta sociedade patológica, como ha informado o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, e de projeto neoliberal de explotação dos territórios para o geógrafo britânico David Harvey. O Estado reforça este projeto e atua através de dispositivos de los poderes executivo, legislativo e judicial, compostos por las bancadas ruralista, evangélica e armamentista, que hoje formam um bloque maioritário. A destruição de los territórios ha sido oportuna frente a este projeto de governo que estamos viviendo. Los ataques a los territórios tradicionais se basam em ataques patológicos que incitam a violência contra as minorias, contra outras formas de vida, contra outras formas de entender ao outro e ao mundo, em el marco de la explotação de los recursos naturais como a tierra, la agua, la madera, los minerales, entre outros, e de la expansão sobre os territórios indígenas e as atividades agroindustriais. A raiz deste processo e antes do confinamento imposto por la pandemia, os territórios apresentam uma situação familiar. Muitos pueblos han iniciado campanhas para lutar contra o hambre em los territórios. Esta época de pandemia nos traz a lição de la necessidade de fortalecer a seguridade e a soberania alimentar de los pueblos e comunidades tradicionais que estão particularmente comprometidos. Por conseguinte, é importante fortalecer as bases locais e regionais, fomentar a agroecologia e criar alianças e rede de solidariedade, habida conta que se avecina uma crise econômica dura e perversa. Tem levado a cabo muitas ações de solidariedade durante a pandemia com a entrega de cestas de alimentos, por exemplo,
pero é necessário avançar mais através de práticas autônomas em matéria de alimentação em los territórios. Assim, muitos estão muito preocupados por el hambre em los territórios, a entrada do novo coronavírus em las comunidades, a questão da luta por la tierra e toda a violência que sofrem. Apesar da suspensão de los desalojos por parte do Poder Judicial durante a pandemia, se ha fortalecido esta lógica de expropriação da iniciativa privada e liderada pelas empresas agroindustriais. Os ataques hacen que o projeto neoliberal avance contra os territórios tradicionais e seus recursos naturais. A Amazônia é novamente um tema nacional de grande importância dentro do território brasileiro, devido ao ataque dos povos originários por la insaciabilidade de recursos naturais como o ouro, a madeira, a água, a terra, entre outros. Por lo tanto, em vista de los ataques de las políticas del Estado e no contexto da pandemia, é importante destacar uma nova estratégia de luta adotada com a realização do 16º Acampamento de Terra Indígena Livre, online, em período de 27 a 30 de abril de 2020, organizado por la Articulação dos Povos Indígenas de Brasil, APIB. Se transmitiram reuniões, encontros, parrelança, canções, danças tradicionais, espetáculos de películas e debates. O evento tinha como objetivo a proteção dos povos indígenas, já que os principais meios de comunicação não mostram sua vulnerabilidade territorial no contexto da pandemia. Estes povos estão fazendo uso das novas tecnologias para criar redes sociais e demarcar as pantalhas. Frente à negligência do Estado, os indígenas estão virtualmente construindo redes de colaboração e visibilidade, fazendo denúncias, elevando a gente a uma mirada de solidariedade, ajuda e diálogo. É muito importante perforrar a bamburra e articular outras escalas de luta por os direitos humanos, para ascender a outros espaços públicos que necessitam compreender a presença indígena em Brasil. Por isso, os direitos indígenas estão intrinsecamente ligados aos direitos ambientais. Os territórios e as formas de vida indígenas estão vinculados à proteção do meio ambiente. Estes eventos virtuais deverão ser uma tendência cada vez mais presente para a defesa e proteção de los territórios. Además, é importante señalar as estratégias de contenção territorial adoptadas pelos pueblos. Para o geógrafo brasileiro Rogério Rasbar, a contenção territorial se define como a condição socioeconômica em la que os grupos subordinados se veem obrigados a viver em la periferia, e a que se convertem em los territórios mais vulneráveis, em periferias distantes, com uma infraestrutura insuficiente e um acesso a bienes e serviços precários. A pandemia ha hecho que estes grupos periféricos sejam contenidos como os potenciais transmissores do vírus. A su vez, os grupos subalternos, como os povos indígenas, começaram a construir sua própria lógica territorial ancestral de contenção para subvertir a ideia de contenção dos subalternos por parte dos hegemônicos. Com a pandemia, os grupos minoritários começaram a construir lógicas de autocontenção em seus territórios tradicionais para poder ter as condições, ao que mínimas de distanciamento ou isolamento social. Em Brasil, devido à omissão e negligência do Estado, os indígenas promoveram medidas de contenção das terras indígenas, capitaneadas por organizações regionais e nacionais. Todas as barreiras sanitárias, em maior ou menor grado, estão desenhadas para controlar a mobilidade, especialmente fora das terras tradicionais, assim como a proteção do corpo território. Este corpo território, como em la perspectiva feminista latino-americana, deve ser protegido em seu doble sentido, como el cierre de territórios indígenas, assim como o controle de movimento de los corpos, em lo sentido de la imobilidade de los pueblos. É evidente que este território corporal nunca se dissocia de la proteção territorial e de outras escalas espaciais mais amplas de articulação e alianças políticas. Sin embargo, esta proteção territorial de las terras indígenas criadas por las barreiras sanitárias é um cierre temporal, e em alguns casos precário, devido à ação de pessoas não indígenas, empresas mineiras, em la mineria ilegal, e madeireiras em la deflorestação ilegal.
es decir, la invasión de tierras indígenas como ha venido ocurriendo en la Amazonía brasileira, siguiendo el ejemplo del mayor de Brasil, a tierra indígena Yanomami en la frontera con la Venezuela. En otras regiones brasileñas, como el centro-oeste, en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, la proximidad de las tierras indígenas a la ciudad, zonas urbanas, carreteras y vías de acceso demuestra que este efecto de barrera sanitaria sempre há um caminho para entrar, para desplazar-se, para transgredir estes limites através de los fluxos de pessoas e bens promovidos por pessoas não indígenas. Em Brasil, os ejes de infecção se produzem por carreteras e rios. Os meios de transporte se conviertem em vectores de um brutal vírus biológico para as comunidades e que é mais letal para os ancianos. Levada em caminhões ou em barcos, a Covid-19 infecta os grupos étnicos de las mais diversas regiões do Brasil. A pandemia demonstra, assim, a complexidade de los territórios indígenas atuais, que, ao que são islas em la planificação territorial do país, não estão completamente aislados da sociedade nacional. Pense também os exemplos de los povos indígenas que têm que abandonar suas aldeias para pedir assistência de emergência ao governo na cidade, assim como os equipos médicos da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, e outros organismos estatais como a Fundação Nacional del Índio, FUNAI, que necessitam entrar nas tierras e acabam sendo portadores do vírus. A pandemia impõe para a proteção territorial dos povos indígenas este jogo entre cierre, apertura e contenção barreira sanitária das tierras em las mais diversas escalas espaciais. Os territórios han começado a ter que controlar muito mais a circulação de los corpos indígenas e não indígenas com o efeito de barreira sanitária de tipo zonal de cierre, pero ao mesmo tempo estão tendo que lidar com fluxos locais, regionais e nacionais e os circuitos globalizados de bienes e pessoas não indígenas em carreteras, rios, áreas de acesso ou cidades cercanas. Assim, incluso com a pandemia, o imperativo de la fluidez, tal como propõe o geógrafo brasileiro Milton Santos, hace que os territórios originais se veem afetados e devam ser reestruturados para adaptar-se às necessidades corporativas de circulação. Hecho ha significado que o modo de vida da comunidade tem que ser, em certo sentido, reconfigurado dentro de áreas ou zonas, como as terras indígenas que estão tratando de controlar, com crescente dificuldade, a proliferação do novo coronavírus. Por lo tanto, quanto mais entradas ou vias de acesso tenha uma terra indígena, mais difícil será controlar a mobilidade de los corpos e a proteção do território. Quando se identifica uma entrada como uma forma de proliferação do vírus, deve levar a cabo o bloqueio parcial e temporal das terras indígenas. Quantas mais portas de entrada, maior será a dificuldade de controle. Por isso, é tão importante o controle geográfico focal das terras indígenas. Assim, é como os povos indígenas se han esforçado por conter a proliferação do vírus. Em estado de Pará, em la Amazônia brasileira, um grupo de 100 índios Kayapó bloquearam a carretera 163, a principal ruta para fluxo de granos de soja e maíz desde Brasil a los portos. Os índios querem a expulsão de los madeireiros e mineiros de suas terras. Afirmam que o caminho ha atraído enfermidade e seus povos e também lutam por la compensação. Para os povos originários, a tendência é o intento de volver ao controle territorial zonal da terra, que haviam sido impostos em alguns casos por la sociedade não indígena, pero que agora, para combater a propagação do novo coronavírus, lo fazem os próprios indígenas, em el sentido de contenção esta desde abaixo por las minorias étnicas como forma de proteção. Os povos indígenas han elegido ou se han visto obrigados a ser um controle zonal de algumas fronteiras dos seus territórios, imponendo uma quarentena e incluso aislando-los contaminados em suas terras indígenas. Um fator decisivo para os povos ha sido que as organizações indígenas, assim como as organizações não governamentais e os movimentos sociais aliados, habilitam e mantenham barreiras sanitárias nas terras indígenas, e assim mediante a distribuição de equipos de proteção individual, com máscaras, kits de proteção, alimentos, para a vigilância da entrada de pessoas não indígenas como papel fundamental de lideranças,
equipos baseados em comitês de área que vigilam a entrada e saída com pequenos grupos de famílias. O baixo ou inócuo número de testes para a identificação, detecção e aislamento de portadores assintomáticos, por exemplo, é decisivo. Además, a necessidade de imobilidade da territorialidade em relação com a contenção e desprendimento social para as pessoas que têm um modo de vida comunitário, com famílias que compartem o mesmo território, com casa de várias pessoas, em uma prova de um dos obstáculos centrais para a difusão do novo coronavírus. A dinâmica de cierre, abertura e contenção barreira, associada à organização cosmopolítica dos povos, incluindo o conhecimento tradicional e as profecias, nunca ha sido tão importante para a proteção territorial do ataque severo do vírus. A partir das medidas tomadas pelos povos, se pode ver quão difícil é implementar um controle territorial com rigidez para os territórios indígenas em um país periférico, onde a pandemia, ao que não parece haver alcançado seu ponto máximo, em um contexto latino-americano de regressão democrática, de acentuação da violência e de crise sanitária, e de la lucha por direitos em la defesa e vigilância de los territórios originais. Uma principal característica desta pandemia, que tem uma importante conotação geográfica, é que a estender-se desde China começa de arriba da pirâmide socioeconômica, desde as classes mais ricas a las menos favorecidas. Em este caso de los povos indígenas, a contaminação em las aldeias começou em los frigoríficos, abatedouros, nas fábricas e las empresas mineiras. Quando se mira o mapa do Brasil, da propagação da pandemia, em las zonas periféricas, como nas terras indígenas, se pode ver que o coronavírus foi transportado pela rede urbana e afetou inicialmente as metrópoles brasileiras, os bairros mais ricos, onde chegaram os turistas ou os viajantes internacionais, os primeiros corpos portadores e vectores do vírus, e logo se propagou às cidades medianas até chegar às pequenas. Em consequência, ao chegar às cidades medianas e pequenas, onde se encontram em grande medida as terras indígenas brasileiras, o vírus começou a chegar aos territórios ancestrais. A grande pergunta é que este vírus chegou primeiro aos bairros mais ricos da cidade, em el comércio e la agroindústria, lo que demonstra que as estratégias espaciais do controle dos territórios indígenas por proteção, barreira sanitária, eram um fenômeno complexo em uma realidade periférica e colonial de um dos países mais desiguais da América Latina e do planeta. Assim foi como a pandemia levou aos territórios indígenas. Em estado brasileiro de Mato Grosso do Sul, o primeiro caso de contágio indígena por Covid-19 parece ser sintomático de uma sociedade espacialmente desigual. Uma mulher indígena de 35 anos de idade, que trabalha em um frigorífico, residente em uma aldeia de Bororó, em município de Dourados, foi o primeiro caso confirmado em 13 de maio de 2020. Os primeiros 10 casos de contaminação por Covid-19 na reserva indígena de Dourados procediam de um frigorífico de la cidade, segundo os dirigentes guaranis. Os frigoríficos, as fábricas e as empresas mineiras no Brasil não detiveram suas atividades de produção durante a pandemia e se converteram em espaços vetores de transmissão do novo coronavírus aos corpos de trabalhadores indígenas e não indígenas. Em esta situação distópica que é a pandemia, os mais afetados são paradoxalmente os que mais necessitam ser fortalecidos por ella. E isto se deve ao colapso ecológico que se considera quase inevitável devido à vulnerabilidade de estes pueblos e comunidades diante de um estado genocida. Os povos indígenas do Brasil são injustamente os mais vulneráveis. Frente a este contexto, é difícil crer que tendremos transformações substanciais em futuro, incluso porque em Brasil as pretensões eleitorais han atenuado as medidas neoliberais de diminuição de direitos, de despojo de territórios e rentista com a terra. E, a sua vez, os povos indígenas e movimentos sociais, através de suas organizações, criticam as posturas de autoridade e propõem a necessidade de um retorno ao Estado social. E isso se justifica em um país com altos índices de desemprego, extrema pobreza e a precariedade da atenção médica, ao que nunca ha sido tão importante defender o Sistema Único de Saúde, SUS.
É importante recordar que uma das primeiras medidas do atual governo, quando assumiu o poder, foi o desmantelamento de um programa completo de atenção médica, Médicos Sem Fronteiras, e os intentos de municipalizar a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, ambos programas fundamentais para as populações mais vulneráveis, os pueblos originários. Por hecho, estes povos lutam em la Justiça Federal para que o Estado implemente um plano de emergência para defender a vida de los indígenas. Em 31 de agosto, o Supremo Tribunal Federal aprovou parcialmente o plano de emergência do governo para a construção de barreiras sanitárias para proteger a los pueblos de la pandemia. O ministro de Justiça determinou, em diálogo com as organizações indígenas, que em la aplicação de las barreiras sanitárias se devia dar prioridade inicialmente a las terras indígenas del Vale do Javari, Yanomami, Uru, Euauau e Araribóia, consideradas as mais vulneráveis e com maior risco de contágio. Assim, as organizações indígenas, em múltiplas escalas espaciais, han actuado para que se tomem medidas de autocontrole territorial, como impedir o acesso às aldeias através de barreiras sanitárias com todas as dificuldades de proximidade às cidades, carreteras, rios, entre outras vias de acesso ou aberta a estes territórios originais. Alguns grupos mais vulneráveis, como os povos aislados da Amazônia, que só têm seus corpos como território a defender, espaço sobre o que todavia tratam de manter certo controle, e a que os missioneiros fundamentalistas e o atual governo querem estabelecer contato, acentua o risco de contágio e extermina de las parcelas que não têm imunidade à Covid-19. Esta ofensiva para os povos aislados poderia imponer um destino triste e perverso antes um vírus biológico agressivo. Assim, para os povos indígenas, é praticamente impossível cerrar completamente suas aldeias para controlar as entradas, quando nem sequer há insuficiente água e sabão para a higiene personal, como ocorre em muitas aldeias de los Guaraníes e los Kaiowá, em el estado brasileiro de Mato Grosso do Sul. Passando às considerações finais, se pode dizer que esta crise sanitária e planetária, por um lado, nos obriga a imaginar um futuro sombrio muito próximo. Sairemos ainda mais desiguais desta pandemia. Assim, os povos vão lutando e denunciando, cada vez mais em múltiplas escalas espaciais, a falta de quase tudo para a atenção nos hospitais públicos. O governo necropolítico, a sua vez, nega e segue subestimando a gravidade da crise sanitária, incluso depois de mais de 120 mortes de brasileiros, de los quais 775 são indígenas. A necropolítica adotada pelo governo ha dado prioridade à economia sobre a vida, incluso em um sistema econômico falido, com efeitos sociais prejudiciais, a desigualdade socioespacial se ha intensificado pela pandemia e de efeitos ecológicos perversos. Assim, o novo coronavírus nos adverte sobre este perverso padrão de extração de riquezas do planeta Terra, esgotando os recursos naturais através do extrativismo em países latino-americanos como o Brasil, e incluso levando à trivialização ou desumanização das mortes. Ao não cerrar com eficácia as fronteiras com outros países, o Estado brasileiro não ha adotado medidas para controlar o contágio ou evitar que as pessoas infectadas entrem em terras indígenas. Hecho demonstra que a luta por estes povos deve ser transnacional, transterritorial e transfronteiriço, em la medida que necessita uma coordenação entre os povos indígenas que vivem em las fronteiras de los países de América Latina, em um diálogo, intervenções e protocolos de biosseguridade que devem involucrar a diversos atores institucionais, desde as organizações hasta os organismos de los respectivos estados. Hecho se deve a diferentes níveis de contágio de los povos indígenas que vivem nas fronteiras de los países del Mercosul, e que, devido ao aumento mais rápido da pandemia em Brasil, este ir e venir, ou trânsito transfronteiriço, põe em risco a vários grupos de indígenas, como os guaranis. Este ir e venir, ou trânsito entre diferentes territórios, caracteriza a construção da experiência da transterritorialidade. Entendemos aqui transterritorialidade é o trânsito entre territórios que permite o controle de território-zona, articulado mediante de redes
econômicas, políticas e culturais. Por ello, a pandemia mostra que não há nada democrático em novo coronavírus. Em Brasil, o vírus desencadeia efeitos perversos em as populações mais frágeis, como os indígenas, entre ellos os ancianos, os enfermos, as mulheres e os niños. Os ancianos são os que mais morrem com o novo coronavírus. Hecho extingue as lideranças políticas e religiosas, as bibliotecas vivas de las culturas nativas seculares, memórias, los mitos, las línguas e la história indígena. Además, la contención es un proceso extremadamente complexo para estes pueblos, devido às invasões, amenazas e violências sofridas em seus corpos territórios, ou devido às condições mínimas de desprendimento social. Afinal, só os mais ricos têm as condições econômicas para viver em um espaço burbuja, ou devido à sua forma de vida comunitária. Uma das lições geográficas desta pandemia é que, para os povos indígenas, defender seu território é necessário defender a vida. Em um mundo tão desigual da intensificação da informação e com tanta tecnologia, además de los diferentes dispositivos de contenção territorial, cada vez mais é importante defender a vida. E o corpo território é as condições permanentes para esta resistência, para resistir. É essencial construir outra biopolítica através das lutas anticoloniais que se centram na comunidade, el afeto e el cuidado. Frente a um crescimento econômico desenfrenado, como é o padrão sino-americano de globalização neoliberal, que impõe novas dependências da América Latina, em um mundo em uma pandemia pode ajudar a construir ou fortalecer utopias. Pela distopia do espaço-tempo que é a pandemia, hace necessário pensar em horizontes de decrescimento e pós-extrativismo, reconhecendo outras formas de vida de convivência e relação pluriontológica com a natureza, de sentir pensar com a terra, como propõe o antropólogo colombiano Arturo Escobar. Como nas perspectivas de bem viver, la Madre Tierra, la Pachamama, Tecoporã e Anderecó, como veem os povos indígenas de América Latina. A acessibilidade do uso dos recursos naturais afeta negativamente a cosmologia de cada povo e também a vida de los não indígenas. As mulheres indígenas han dito que a humanidade deve tratar de reconhecer a planeta Terra como uma madre. Tratando a Terra como uma madre, o mundo cuidará e protegerá de se reconectar à natureza. El viver está ligado a uma sociedade de equilíbrio entre os povos e a Madre Terra, uma relação herdada de los antepassados através de los territórios originais. Para ello, é urgente romper com o modelo econômico neoliberal altamente depredador e centralizador. Não podemos volver ao lugar onde estávamos antes desta pandemia. Necessitamos viver um novo espaço e tempo que requer esta reconexão com a Madre Tierra para seguir garantizando a vida e as diferentes formas de vida em el planeta. Por ello, é essencial construir horizontes em los que a Madre Tierra seja um ser vivo com direitos, um mundo em que cabe muitos mundos, o pluriverso, como em la visão ecofeminista indígena latino-americana, ou como afirma o indígena ambientalista indígena brasileiro Ayrton Krenak, para que tenhamos ideias para aplazar o fim do mundo. Muitas gracias. Muchas gracias, profesor Dr. Marcos Mondardo. Muchísimas gracias por esta conferencia donde nos presentó básicamente una articulación de 3 conceptos de contención territorial, del cuerpo territorio y de la multitransterritorialidad. Vamos a proceder con la doctora Nubia a realizar algunas breves preguntas para ahondar en los temas planteados en la conferencia. Doctora. Hola, gracias David. Bueno, gracias Marcos por tus ideas, ¿no? Y hay muchas, ¿no?, que son muy interesantes, muy sugerentes para ponernos a pensar, no solamente sobre el territorio, sino como tú lo mencionas en el título de tu ponencia, sobre la geografía crítica, ¿no?
especialmente o particularmente me interesa que abordes un poco esta idea del cuidado de la vida, ¿no? La vida con mayúsculas, ¿no? Es la vida, ¿no? En toda la extensión de la palabra, ¿no? No solamente la vida de los humanos, sino también de los no humanos. En ese sentido, quiero que nos expliques un poco más esta relación tan fuerte que mencionas tú en tu ponencia de el cuerpo, la vida, el cuidado de la vida con la relación con el territorio. Sí. ¿Puedo? Sí, É adelante. importante pensar espaço geográfico como uma relação articulada, não separada, entre seres humanos ou que se consideram humanos e não humanos. E a pandemia tem demonstrado como um vírus biológico pode se tornar, né, uma arma contra os humanos. Devemos pensar como a articulação ou formas de humanidade que não eram consideradas pela natureza humana nossa, hoje devem ser cada vez mais consideradas. Então, as dicotomias construídas entre sociedade e natureza, entre meios de produção e formas de construir espaços, devem pensar essa articulação cada vez maior entre o homem, entre as mulheres, entre os ninhos e outras formas de vida, onde a natureza, num sentido muito amplo de cuidado, como a madre tierra pensada pelas perspectivas indígenas, ecofeministas, observam e entendem que a terra é parte de nós, é parte da nossa vida, e a partir disso construímos outra relação não dicotomizada com o meio geográfico, e assim conseguimos construir uma outra relação com a natureza. E isso é muito importante para pensarmos também o nosso corpo no separado do sentir, do pensar, e de uma relação que o nosso corpo é também natureza, é também uma forma de nos integrarmos a outras espécies, porque só existimos na relação entre homens, mulheres, ninhos, na relação com os animais, porque temos um corpo, e o corpo por si só forma um espaço que não podemos dissociar, como disse na apresentação, do contexto de controle territorial, mas que este corpo, pela dimensão, cada vez mais, num mundo de extrema violência e de muita tecnologia, a defesa da vida, das várias formas de vida, é cada vez mais importante. E por isso o corpo adquire uma centralidade muito importante no mundo que vivimos, onde a pandemia coloca o nosso corpo como o primeiro território para defender, como a primeira fronteira a demarcar, né? Como colocaste a partir, por exemplo, os filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari na sua definição de território que utilizei ao longo do texto. Es bien importante esta parte, ¿cierto? No solamente desde la geografía, sino en general de las ciencias sociales, de pensar en términos de espacio, de territorio, de articulación
y de escala, ¿no? De esta relación compleja, como tú dices, que hay desde nuestra corporalidad, quizá individual de uno, y cómo vamos haciendo estas relaciones, estas articulaciones con diferentes escalas, y eso le da también otro sentido a el estudio del territorio, pero además de la defensa del territorio, ¿no? Porque no es el territorio físico, geográfico de la tierra, ¿no? Sino es una noción mucho más compleja de territorio, ¿no? Esa es como un punto bien importante. Sim, a escala é fundamental para entendermos esta dimensão. E a pandemia nos trouxe a escala do corpo, onde nos chegou, embora a pandemia é um fenômeno global, um fenômeno social global, né, que atinge todos os lugares do mundo, ele começa pelo nosso corpo. Temos que defender a vida a partir do nosso corpo. Mas as múltiplas escalas são muito importantes para movimentos como dos povos indígenas, que precisam defender seus corpos para que mantenham a vida. A vida era uma forma de existir para resistir, para construir resistências, e a partir disso construir lutas em múltiplas escalas espaciais, não somente na escala local ou corporal, mas também em escalas nacionais, como utilizei exemplos das lutas na esfera judicial, mas também como que estes povos cada vez mais estão observando a importância de utilizar escalas espaciais globais nas suas lutas. Não devem ser lutas individuais, locais, mas articuladas, pensadas então a partir da defesa dos seus direitos numa escala transnacional. Por isso a importância de articular uma escala mais ampliada para fortalecer em nível internacional demandas locais de grupos dos mais variados que estão em luta. Então a escala é fundamental, desde pensando o corpo, né, pensando o nacional, o local. E o que eu tenho pensado são escalas não necessariamente encaixadas, no sentido de boneca russa, uma dentro da outra, mas escalas que podemos pensar construídas a partir das ações, a partir das escalas que são produzidas nas lutas, nas estratégias, nos engajamentos políticos, e que estas escalas vão sendo modeladas a partir dessas territorialidades indígenas, que não necessariamente estão somente articuladas, imbricadas em perspectivas político-administrativas, mas também de organizações indígenas e de várias lideranças indígenas e não indígenas de vários lugares do mundo que se articulam para pensar e defender direitos contra denunciar violências e violações de direitos. Parece entonces que la pandemia lo que nos está, no sé si enseñando sería la palabra correcta, pero sí estamos viendo, evidenciando que la pandemia debe de pensarse de manera transversal, ¿no? Porque toca muchos puntos de la vida cotidiana, individual, económica, social, política, administrativa, pero también habrá que pensarla, como tú mencionabas, transterritorial, ¿no? Entonces, la pandemia pensarla de manera transversal, transterritorial y parece transescalar también, ¿no? Sí, sí. Es muy importante pensar essas múltiplas escalas articuladas nessa dimensão transescalar. A geógrafa Dora Massey fala de geometrias de poder, desta articulação ou salto de escalas para pensar essa dimensão transescalar. É muito importante. Mesmo que tenhamos que fortalecer essa dimensão da nossa casa e que um território do abrigo, né, um território para defendermos da entrada do vírus, temos que pensar como que a pandemia nos trouxe também nessa dimensão multiescalar e transescalar de escalas concretas que temos que fechar como a nossa casa, mas também de espaços
virtuais que são construídos, como nossa relação agora, construída a partir de uma ampliação do nosso cotidiano a partir de espaços virtuais. E estas escalas também acabam participando. E como que os povos indígenas, que dei exemplo a partir da apresentação, constroem eventos e articulam suas demandas, dão visibilidade às suas lutas, denunciam as agressões e também fazem circular as informações entre os grupos que estão em luta, construindo essa transescalaridade com o meio virtual. Isto a pandemia intensificou. E como que esses grupos cada vez mais vão se apropriar também desse meio técnico, científico e informacional, né, que falava Milton Santos, para a construção, então, das suas lutas. Mas temos que pensar que a pandemia é um processo de uma construção de múltiplas escalas espaciais. Não podemos pensar, embora fortalece algumas dimensões, é um fenômeno de crise sanitária, civilizacional, mas também planetária, por essa dimensão global, né? E pensamos como que isso afeta diferentes grupos sociais, sujeitos de diferenças etárias, anciões, ninhos, mulheres, né? Corpos racializados, como pensamos essa articulação entre múltiplas dimensões e hechos os corpos nesta dimensão da diferenciação social dos corpos, com a base material e simbólica do território, constrói essa perspectiva desta diferenciação entre as nossas características de grupo, de povo, de indivíduo e as características territoriais, pensado o território a partir da sua base material concreta zonal. Mas também temos que pensar essas múltiplas redes, nesta diferenciação que fiz entre território zonal e território redes. A partir dessas múltiplas redes que são construídas e que em tempos de pandemia se ha fortalecido as redes virtuais, como é dito, na relação mais ampliada com outros espaços de articulação política e de defesa e luta por direitos. Qué importante esto que dices de la singularidad, de poder diferenciar de acuerdo a las escalas, cómo nos ha tocado vivir o padecer esta pandemia. En ese sentido, me interesa mucho preguntarte como mexicana, ¿no?, que puede conocer un poco la edad de los indígenas acá en México, pero segura de que soy bastante ignorante en cómo se generan estas espacialidades o estas estrategias de las que tú mencionabas en Paraná, los casos que tú nos ilustrabas durante tu ponencia. Frente a esto, me gustaría saber, con todo el tiempo que tú llevas observando, analizando estas estrategias, estos modos de vida de estos grupos étnicos, ¿tú qué nuevo has visto, qué emergencias has visto en términos territoriales de estos grupos étnicos? Sí. Tendemos hasta até 2016 haviam muitos avanços na luta pela demarcação de territórios de terras indígenas, o que hoje está paralisados em função do novo governo, mas houve muitos avanços em termos de territórios indígenas demarcados nos últimos, desde a Constituição de 1988, que definiu a determinação que o Estado deveria demarcar terras indígenas, e a partir disso muitos grupos se organizaram em torno da Constituição, que foi uma conquista também de vários movimentos indígenas brasileiros, mas a partir dela foi um passo importante para uma nova fase de reconhecimento de territórios indígenas novos. Até 2016, tivemos territórios demarcados. Ainda há um movimento muito grande em torno disso. É a principal bandeira de luta dos movimentos indígenas, a demarcação de vários territórios, mas atualmente, nos últimos
2, 3 anos, este processo está paralisado. Mas há muitas demandas e muita organização nesse sentido. Acá, no estado de Mato Grosso do Sul, temos um movimento muito forte nesse sentido e muitas áreas tiveram vários processos, várias fases de regularização fundiária e muitas delas não foram terminadas ainda, mas é um processo de luta constante. Não temos em Brasil unidades, territórios indígenas como unidades políticas administrativas. Acá, os territórios indígenas pertencem à União, pertencem ao Estado. Mas temos municípios, municipalidades que possuem uma porcentagem indígena muito maior que a porcentagem não indígena. Então, municípios que têm uma quantidade muito grande de populações indígenas, em grande medida na Amazônia e aqui em Centro-Oeste. Então, há uma luta continuada que as organizações, lideradas principalmente pelas organizações como a PIB, que é a nacional, com as organizações regionais, como acá no Mato Grosso do Sul temos a Cunangueia Tiguaçu, que é uma organização regional dos Guarani Kaiowá, que articula suas demandas e fazem esse movimento de luta pelas terras, e há outros movimentos mais articulados, como processos chamados de retomadas de territórios tradicionais. As retomadas de territórios tradicionais são processos de ocupações, acampamentos em beira de estradas, que têm um processo de luta mais de enfrentamento, mais direto. Mas há muitos avanços nesse sentido, principalmente nos últimos 30, 40 anos em Brasil. Muchas gracias. No tengo más preguntas, pero quiero también darle la palabra a David para que interactúe con nosotros. David. Gracias Nubia. Pues básicamente a partir de todas estas reflexiones, la pregunta que me surge para el doctor Marcos es en relación a cuáles son las semillas o sementes para establecer nuevas relaciones pluriontológicas en el contexto de la pandemia. ¿Cuáles son esas semillas que se están sembrando de los pueblos indígenas para el establecimiento o para la difusión de estas relaciones pluriontológicas? Porque bien sabemos que los pueblos originarios en mayor o menor medida reproducen prácticas, conocimientos y creencias que articulan con la naturaleza de una manera unísona, en una relación que es propia más bien de una consideración de unicidad entre ser humano y naturaleza, entre ser humano y seres no humanos, siempre con múltiples variantes entre cada pueblo, pero también reconocemos que en nuestras sociedades occidentalizadas y estructuradas a partir de la economía capitalista, en particular en las zonas urbanas, pero no solo, sino también incluso en las localidades campesinas, la relación con la naturaleza es completamente distinta. Es una relación que se basa generalmente en la expoliación, en lo que antes conocíamos y escuchábamos como la destrucción, y que hoy en día se le ponen nombres de eufemismos como inversión o aprovechamiento y muchas otras formas que se utilizan según el tipo de actividad, sea maderera, sea minera o sea del monocultivo. Entonces, ¿cómo podríamos pensar, o tal vez la pregunta, regresando a la pregunta, es cuáles son esas semillas que desde los pueblos indígenas, en particular en el Brasil, con la realidad del Brasil, se están sembrando para promover y para expandir estas relaciones pluriontológicas que ya los pueblos de por sí tienen, pero que nuestra sociedad occidentalizada y nuestra misma academia occidentalizada, eurocentrizada, androcentrizada, ¿verdad? Reproduce constantemente. Profesor. Como
tentei explicar na minha apresentação, os territórios que eram vistos pelo Estado como periferias no ordenamento territorial do Estado, hoje reivindicam uma condição de produção ontológica e epistemológica dos seus territórios. A questão ontológica e epistemológica dos territórios implica pensar as diferenças de cosmologias entre os distintos povos indígenas do Brasil, que estão pensando suas demandas a partir das suas diferenças cosmológicas, das suas diferenças de práticas e de lutas. Essas diferenças constroem territórios diferentes, territórios que articulam diferentes formas de saber, diferentes formas de pensar, diferentes formas de articular suas lutas, mas que têm uma questão central, que é a articulação entre a defesa territorial e a defesa da natureza. Isto é uma questão familiar a estes territórios. Povos indígenas que estão historicamente ao lado da natureza, que não abandonaram a natureza, diferente de concepções não indígenas que pensam a natureza de outra forma, como algo externo ao ser humano. Então, para pensar os territórios indígenas, é importante pensar a diferença. Né? A antologia é pensar a diferença das práticas, dos mitos e das formas de luta. As formas de luta articuladas, orientadas por direitos. Isto não quer dizer que estas cosmologias não se alteram, não mudam de acordo com a subjetividade de grupos que estão lutando, incorporando novas tecnologias, novas formas de encarar as lutas, se apropriando de elementos estratégicos de não indígenas, por exemplo. E isto amplia as concepções de cosmologias, mas há uma relação com ancestralidade muito forte, com esta forma de pertencimento comunitário que é muito forte com a ancestralidade. Por isso, quando pensamos essas heranças e essas formas de construção de territórios indígenas em Brasil, cada vez mais vemos uma capacidade de articulação de lutas nestas várias escalas que comentávamos e se apropriando de meios de não indígenas, como das redes sociais, como de rádios comunitárias, cada vez mais também do conhecimento não indígena, mas sem deixar de articular as suas tradições, a sua cosmologia, a sua ancestralidade. Então, quando pensamos territórios pluriontológicos, pensamos essas diferenças de cosmologias e de práticas entre esses variados grupos étnicos em Brasil e na América Latina, porque essas cosmologias também são muito diferentes entre elas e entre os mais variados grupos. Teremos que pensar, então, uma dimensão pluriontológica para pensar o pluriverso, né? Um mundo ou um planeta que caibam muitos mundos articulados. Não pensamos mais em um único planeta Terra. Pensamos nesta articulação entre vários territórios, mundo, várias ontologias que vão produzir, então, pluriontologias nessas diferenças em que o território é construído pela diferença, articulado por práticas, por conhecimento, por cosmologia, e como que isso acaba se articulando em torno dessas lutas, atualmente em torno da pandemia, mas nas lutas pela demarcação dos territórios e pela questão da defesa da vida, defesa do corpo. Profesor, tal vez por lo menos de mi parte, para cerrar y permitirle un cierre a la doctora Nubia, me surge una pregunta en relación con nuestra intervención desde la academia, pero sobre todo desde las geografías críticas, y es básicamente cuál es el papel que debemos de jugar desde las geografías críticas
estando dentro o fuera de la academia para la construcción y para la alimentación y realimentación de las prácticas eh, propias de nuevas relaciones pluriontológicas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué rol podemos jugar? ¿Y con quiénes debemos de apostar? ¿Y en qué situaciones podríamos pensar en que es justo incluso poner más allá de lo que los cánones académicos nos demandan? ¿Cuáles serían cuál sería ese rol y cómo podríamos enfrentarlo desde las geografías críticas dentro o fuera de la academia? Sí. A geografia crítica nos deve pensar, mas não somente a geografia crítica, as ciências sociais como um todo, há um movimento de considerar a ontologia, as práticas, a cultura. E a geografia deve estar articulada em reconhecer não os cânones, mas cada vez mais dialogar e não estudar sobre, mas dialogar com os pueblos, com a multiplicidade do espaço. Por isso, utilizei a concepção de Doremassi, da multiplicidade espacial. Então, ao invés de reproduzirmos cânones, o que penso é a articulação de múltiplas vozes, da articulação de tanto dessa multiplicidade de cosmologias, dialogando com elas de uma forma simétrica, em que geografia e cosmologias, em que formas de análise e formas de prática devem dialogar, para que esse enriquecimento reconstrua nossos conhecimentos, reconstrua nossos conceitos na produção de um conhecimento colado na realidade, colado nas práticas dos povos, colado na articulação e na luta política dos povos. Pensando a geografia crítica enquanto uma ciência social dos povos engarrada na luta por direitos e como estas formas de geografia crítica podem produzir, em diálogo com as organizações, com os povos, formas de emancipação social. Ao invés de reverberarmos, darmos ressonância aos cânones, devemos abrir aos conceitos. Conceitos devem estar abertos ao diálogo e não encaixados, como fazíamos anteriormente, em que nossas teorias encaixavam os povos, aqueles em que estavam numa condição de subalterno e que hoje reivindicam o seu lugar de centro epistemológico e ontológico no debate. Devemos abrir essas teorias para que, com essa multiplicidade, criemos uma potência transformadora. Quanto mais diálogo, mais reconstruiremos nossos conceitos e atualizaremos com os debates emergentes desta sociedade hoy pandémica. Gracias, profesor. Tal vez la conceptualización que engloba este desafío para las geografías críticas y las ciencias sociales es el del diálogo. Bueno, el del diálogo de saberes llaman desde el pensamiento decolonial. Y finalmente esto es lo que nos permite acercarnos a las realidades en el mismo nivel, decía usted, con la misma medida, bajo las mismas reglas, con las gentes con las que pretendemos dialogar, y no desde posiciones éticas o epistemológicas con suposiciones de superioridad, sino más bien desde la humildad necesaria para entender la realidad de la gente y cómo la gente enfrenta sus luchas, generalmente plagados de contradicciones que a su vez reflejan las nuestras cuando recurrimos a las personas para dialogar, siendo ambos sujetos y teniendo que escuchar más quienes estamos desde las ciencias sociales
de lo que logramos escribir o de lo que logramos producir. Escuchar más tal vez pueda ser esa invitación al diálogo permanente para alimentar y reverberar no en el encajamiento de conceptos, sino más bien en la alimentación de las motivaciones para seguir adelante por la vida como un territorio complejo y por la vida como un territorio vasto, que atraviesa todas las escalas geográficas y que atraviesa todos los niveles de la existencia humana y de la existencia de los seres también no humanos, que convivimos en los múltiples ecosistemas que tenemos desde el Brasil desde Mato Grosso do Sul hasta Michoacán. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Puedo un comentario? Adelante. Nesta relação pluriontológica, devemos pensar que os territórios, os espaços e nossa relação com aquilo que foi contenido, pensado como outro, deve ser reconfigurado não numa relação sujeito-objeto, mas pensarmos os territórios, esta forma de diálogo, a partir da centralidade dos sujeitos. Então, devemos ver cada vez mais as relações como sujeitos, repensando as perspectivas de território nesta relação de humanos, não humanos, de natureza, de pessoas, em relações, não necessariamente uno com o objeto, mas entre sujeitos diferentes de relações e que produzem o espaço geográfico, que produzem, dependendo da relação, dependendo da perspectiva adotada, o espaço geográfico cambia, muda, se transforma nesta relação entre sujeitos, e não mais pensando pluriontologicamente os sujeitos do espaço. Pensando esse diálogo, a partir dessa mudança de espaço, temos uma mudança na produção desse espaço geográfico, pensando então a centralidade dos sujeitos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Doctora Nubia, adelante. Rescatando esto último que comenta el doctor Mondardo, que también qué importante es subrayar sobre esa relación de, como ya bien lo decía el filósofo Levinas, ¿cierto?, de este reconocimiento de la otredad, ¿no?, de reconocer al otro como alguien con rostro, con nombre, con derechos, ¿no? Esa parte es muy importante, no como el otro, como alguien desfigurado, sombreado, sino otro en términos de Levinas, ¿no?, de reconocer a la otredad en el mismo plano que el mío, ¿no? Esa parte me parece muy importante. También para retomar la última pregunta de David sobre la geografía crítica, bueno, todos podemos imaginarnos que todas las disciplinas o subdisciplinas tienen pues necesidades, ¿no?, límites y posibilidades, ¿cierto? A mí me gustaría mucho escuchar la opinión del doctor Mondardo sobre las posibilidades que puede tener la geografía crítica, ¿no? ¿Qué bondades en potencia tiene? ¿Qué posibilidades para, como decía David, no solamente brindarle a la academia, sino en terrenos mucho más prácticos? Acredito que o envolvimento e a participação é cada vez mais efetiva, que alguns vão falar de uma geografia crítica engarrada ou de militância social nas organizações, não necessariamente somente acadêmicas, mas para fora de nosso gabinete, nas práticas, vida engarradas nas lutas, cada vez mais pode construir espaços mais ricos de diálogos. Isto tanto para articulação política, não somente para pesquisa. E agora, com a pandemia, as produções audiovisuais
lives, construções de vídeos dos mais variados, formas de comunicações virtuais, potencializam o trabalho de geógrafo nesta ampliação do seu locus de estudo, do seu locus de trabalho, pensando alcançar outros públicos e sair dos muros da academia. Produzir conhecimento, mas sem deixar de fazer um pensamento crítico por outras formas, por outras plataformas digitais. Em nosso tempo, e a pandemia veio para mostrar isto, temos que pensar como fazer a geografia crítica, como articular a geografia crítica, quais as linguagens que atingem públicos maiores, no sentido de fazer essa geografia acadêmica desta bolha, que saia desta bolha e atinja públicos maiores, que ganhem uma dimensão de construção de uma sociedade em que a importância de temas como meio ambiente, como formas de lutas por direitos, como a categoria que estávamos trabalhando de território, muito importante, ganhe outras dimensões e que nós envolvemos cada vez mais de forma prática também nas lutas sociais concretas por direitos, nas construções de políticas públicas e até mesmo, em alguma medida, aqui em Brasil, observamos um envolvimento de alguns professores em carreiras políticas partidárias, porque não, que também estão acontecendo, tendo em vista o nosso cenário de retrocessos democráticos nesse sentido. Então, há uma ampliação muito grande, pensando as ciências sociais, com essas plataformas digitais, mas também, a partir delas, outras formas de conexões concretas que se estão produzindo. Entendo que a geografia está num momento de crescimento muito grande, em função destes temas que têm uma dimensão espacial muito grande e que colocam os limites da natureza como algo presente neste momento de forma irrefutável. Doctor Marcos Mondardo, abusando de su generosidad, me gustaría hacerle una última pregunta para cerrar, y esta está más vinculada por mi interés de los jóvenes geógrafos, ¿no? Que recién, al menos aquí en México, ingresan a geografía en la universidad y de repente escucho que todos intuyen, ¿no? Perciben que geografía tiene un gran potencial, ¿no? Pero al momento de que ellos tratan de explicarlo, hay como un espacio en blanco, ¿no? Sé que geografía tiene mucha potencialidad, ¿no? Tiene mucho que dar, pero no sé cómo, ¿no? ¿Cuál sería como una especie de mensaje, a lo mejor motivador, para estos jóvenes que están pensando, que recién empiezan a estudiar geografía, ¿no? Que se notan entusiastas, pero no ven como un horizonte muy claro, ¿no? ¿Qué le podría usted decir a ese tipo de geógrafos en formación, ¿no? Estos geógrafos en potencia? O sea, ¿por qué sí seguir estudiando geografía? Essa é uma pergunta muito boa. Os geógrafos têm esta capacidade de ler e interpretar o mundo a partir do lugar onde estão, né? E o geógrafo tem um horizonte muito rico atualmente, e quando estudamos a história da geografia, observamos estas relações que foram construídas em momentos de maior presença, em momentos de diminuição dessa presença, mas agora, em função das novas tecnologias que estão muito evidentes nesse momento, e também das transformações que o mundo está vivendo, extremamente aceleradas, há muito
formas de geógrafos atuarem, desde pensando relações mais concretas com as novas tecnologias que eu mencionei, até engarramentos vinculados a direitos, a lutas sociais, a dimensões de transformação do espaço onde vivem, do seu município, né, de seu bairro, das suas condições de vida materiais. E isto pode ser pensado através de organizações de bairros, organizações ligadas a movimentos sociais, a papel de geógrafos em órgãos estatais, que sempre foi muito presente. Então, há várias formas de atuação de geógrafo, mas o que considero muito importante é esta capacidade de ler o mundo a partir do seu lugar, a partir de um ponto de vista próprio, descolonizador, né? Que podemos pensar o mundo a partir do lugar onde nós estamos. E a partir disso construirmos as nossas formas e estratégias de nos orientarmos neste mundo, de construirmos intervenções neste mundo. Então é muito importante entendermos o mundo onde estamos para que possamos intervir, possamos mudar uma realidade e mudar a nossa realidade também. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a David para el cierre formal o si quiere hacer algún otro comentario. Sí. Doctor Mondardo, muchas gracias por esta exposición, por todos los elementos conceptuales que fueron traídos a la mesa en este día. Realmente esperamos que el público asistente de esta conferencia tenga las invitaciones abiertas para dar estas discusiones en un contexto en el cual cada vez es más retador el papel que puede jugar la geografía, pero no la geografía como un campo abstracto de pensamiento, sino la geografía donde sujetos y sujetas como nosotros y todos quienes nos escuchan y nos ven pueden interactuar y pueden intervenir para la transformación, como usted lo señala, de las condiciones de vida que están atendiendo a grandes mayorías de las poblaciones en toda América Latina en relación a las complejas condiciones que plantea esta pandemia. Nos referimos a un proceso de crecimiento del endeudamiento público en prácticamente toda la región, procesos además de ello que se enfrentan a incluso algunas naciones de posibles impagos con deudores externos. Nos enfrentamos también a un contexto donde el reto de fortalecer los sistemas públicos de salud es urgente, pero al mismo tiempo las clases dominantes intentan distraer a la gente, a las poblaciones, con otros temas para evitar reformas profundas que fortalezcan el sistema de salud, porque el sistema de salud no se fortalece en abstracto, se fortalece con cambios estructurales en la gestión del Estado y cambios en las relaciones de poder entre los grupos dominantes y el resto de la sociedad. Y yo creo que en estos contextos es donde estas capacidades bien esculpidas, bien formadas y bien entretejidas a partir de la lectura, a partir del entrenamiento, a partir del diálogo con las gentes en los pueblos, con las gentes en las comunidades, con las gentes en los bosques, con las gentes en los llanos y en las costas, es lo que nos puede permitir plantear lo que viene del siglo, o por lo menos de la restante mitad de este siglo, a la cual nos estamos enfrentando con grandes retos. Yo creo que debemos de pensar nuestra acción personal como sujetos y sujetas para los próximos 30 años y las transformaciones que necesitamos para sostener la red de vida en los próximos 30 años, por lo menos, que es lo que abarca básicamente el periodo de crecimiento para el crecimiento de una generación, ¿verdad? Y a esto es a lo que nos estamos enfrentando en un 2020 que todavía no termina y que nos depara posiblemente todavía una gran cantidad de sorpresas. Y estas colocaciones conceptuales, conceptuales y las acciones políticas que alimentan ellas y que de ellas se derivan son fundamentales para pensarnos nuestra intervención como sujetos desde las ciencias sociales, desde las geografías críticas y pues sobre todo sintiendo la necesidad de transformar todo aquello que nos golpea, ¿no? Y que golpea a los demás y que está golpeando a los demás constantemente todos los días.
Por eso es que, así como decía Pedro Casaldáliga, que recién falleció, obispo de Araguaia, allá en el Brasil, ante la duda hay que estar del lado de los pobres, decía este gran pensador social latinoamericano. Y si nos asalta la duda, ya tenemos la sugerencia del gran don Pedro Casaldáliga que hace algunos días nos dejó. Así que muchas gracias, doctor Marcos Mondardo, y a la doctora Nubia Cortés. Y pues les esperamos en las próximas actividades del Colegio de Michoacán, deseándoles mucha salud y mucho bien a todas y a todos. Muchas gracias, doctor. Vamos a finalizar con la grabación.